irmãos. Mais uma vez estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. E como sempre fazemos, são exatamente 19 horas. Vamos acerenar os nossos corações, pedindo a bênção e a proteção ao Mestre Divino, esse Mestre de amor incondicional por nós, a nossa Mãe Santíssima, que sempre está a nos amparar, a nos envolver com seu manto de luz, seu manto de amor maternal, rogando que essas luzes divinas adentrem cada lar, cada ambiente que nesse momento se conecta conosco, ou ainda aqueles irmãos que posteriormente irão nos assistir, nos ouvir, que possam estar receptivos a todas as bênçãos que são derramadas nesse momento sobre todos nós, encarnados e desencarnados, tão carentes ainda do amor do Pai, do amor dessa Mãe Santíssima e do teu amor, Mestre Jesus, que sempre chega até nós através dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores amigos. Por tudo queremos agradecer nesse momento e convidá-los a ficar conosco, fluidificando as nossas águas, abençoando os ambientes em que nos encontramos. Por tudo agradecemos e fiquem conosco, como dissemos, em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Boa noite, Marlene, como está? Seja bem-vinda. Hoje, novamente, veio para nós o perdão das ofensas, que está lá no capítulo 10, item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem gosta de nos acompanhar. Boa noite, Elisângela, Cristiana, Arruda, nossa administradora, todos bem-vindos. E diz assim o item 14: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-á não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma das falas de Jesus que mais deve chocar vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que te torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás dócil e humilde de coração, não medindo tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti, mesmo tendo te perdoado frequentemente. Ele conta o número de vezes que seu perdão vem apagar as suas faltas? É importante, queridos irmãos, que a gente pare um pouquinho, que diz assim: Jesus manda a gente perdoar? Não 7 vezes, né? Mas 70 vezes 7 vezes. E mesmo que esse irmão cometa o mesmo erro contra nós,
frequentemente, diz Jesus. E logo depois, ainda nos fala o Evangelho sobre o Pai Nosso. Quando nós paramos para refletir sobre essa oração, das duas uma. Ou a gente aprende a perdoar indistintamente e ilimitadamente, como Jesus nos aconselha, nos ensinou, ou a gente não consegue fazer o Pai Nosso. Porque o que diz no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, e será que perdoamos? A quem nos ofende. Nós até poderíamos dizer, como eu já ouvi alguém falar, essa prece modificada, assim como tentamos perdoar, mas Jesus quer que a gente perdoe. Ele não falou tentar perdoar, ele falou perdoar, ele foi taxativo. É difícil? É. Sempre falamos aqui, somos pequenos ainda, vacilantes na caminhada, mas se nós não começarmos, nós nunca vamos conseguir. Então nós precisamos começar. E muitas vezes precisamos começar lá nas pequenas falhas. E uma coisa que nos dá bastante força nesse sentido é quando nós lembramos que nós falhamos também. E que às vezes, sem nenhuma intenção, nós repetimos ainda o erro. E isso nos ajuda. Nos ajuda a ver a nossa pequenez. E Jesus só quer isso. E ele diz a Pedro: ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo. E diz assim, que te torna invulnerável contra o ataque, né? Contra os maus procedimentos e as injúrias. E sabe por quê? Porque quando nós nos conectamos realmente com Jesus, quando o irmão quer nos ofender, através de alguma atitude, alguma... E a gente faz oração e a gente se conecta realmente com esse mestre divino, aqui fala que te torna invulnerável, né? Que não ficamos vulneráveis. Qualquer uma coisinha nos melindrarmos. E de minha parte, né? De nossa parte, gostamos de falar que nós ficamos blindados mesmo. E aí o irmão faz e a gente vai deixando passar, e vai deixando passar, e vai acerenando o nosso coração, e vai vendo que se o irmão falhou conosco hoje, talvez a gente já tenha falhado, como diz o Evangelho, às vezes nós mesmos causamos, mas aí o nosso orgulho, o nosso amor próprio fica nos defendendo, como se a gente fosse sempre a vítima, e às vezes nós não somos. Especialmente quando se trata de alguma coisa que a gente vê que vem de outras existências nossas. Nos diz a literatura e o conhecimento da doutrina espírita que todos nós já fomos algozes. Então, se um dia nós fomos algozes, nós também vamos ser vítimas. Porque aqueles que foram vítimas, às vezes não compreendendo, não perdoando, se tornarão os nossos algozes. É complicado? É complicado. Mas aí a gente se apega a Jesus de novo, se apega à Mãe Santíssima, os nossos anjos guardiões que estão sempre aí, cuidando da gente, nos fortalecendo na caminhada, por mais difícil que seja. E diz assim o Evangelho: por acaso o Pai Celestial conta o número de vezes que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Aí.
Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos e até pródigos em vosso coração. Dai, pois o Senhor vos devolverá. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Rebaixai-vos, pois o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. Aqui, quando fala assim, que Deus, né, que o Senhor vai nos devolver, perdoar, que Ele nos perdoará. Rebaixai-vos, pois o Senhor vos elevará. Esse rebaixai-vos aqui, às vezes é o nosso orgulho, então a gente julga que se rebaixou. Porque se eu não responder à altura, eu estou me rebaixando. Aí é o nosso orgulho falando mais alto que nós. Então, diz, humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. Quando baixamos a nossa cabeça, reconhecendo a nossa pequenez, vamos deixar para lá. Isso, com o tempo, vai nos fazendo um bem enorme. Antes de fazer bem ao nosso irmão, nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Porque a gente deixa de se incomodar com coisas... Aquele irmão que tem o hábito da maledicência, se nós não fortalecermos esse hábito nele, nós nos calarmos, com o tempo ele vai parar de usar a maledicência, de ficar falando mal de alguém para nós. Nós não vamos auxiliar nesse hábito mal, né? Então, dessa forma, nós estamos também ensinando pelo exemplo. E nós só vamos mudar, muitas vezes, nós conseguimos até mudar alguém com o nosso exemplo. Porque às vezes aquele irmão está tão cego, que ele não consegue enxergar que ele está errando. Sempre batemos nisso aqui. Aquele irmão que não fala diretamente com o outro, tem uma diferença, mas não tem coragem de falar diretamente, mas ele vai para as redes sociais. Sempre falamos nisso, porque é um hábito bem corriqueiro atualmente. E diz assim no Evangelho: Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos trago da parte daquele que do alto dos esplendores celestes sempre olha para vós. Jesus sempre está de mãos estendidas para nós. E continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, a vossos irmãos, como tendes necessidade que se perdoe a vós mesmos. Se os atos deles vos forem pessoalmente prejudiciais, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Então, quanto maior a maldade que o irmão fizer para nós, ou nós para o irmão, e se o irmão conseguir nos perdoar, nossa, é muito, como diz aqui, o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Então, quanto maior a maldade e a gente conseguir perdoar, graças ao Pai. O Pai nos retribui sempre, porque Ele jamais esquece, Ele jamais dorme. Ele está sempre, Ele sabe o que se passa no nosso coração. Então, quando fizermos as coisas, não vamos fingir, porque vamos enganar somente a nós. Até podemos enganar algum irmão, mas ninguém consegue usar máscara o tempo todo. Então, vamos agir com amor. E o Pai vai nos retribuir, com certeza. Não precisamos segundo as intenções. Tem que ser verdadeiro. E diz assim: não haveria nenhum mérito em deixar passar os erros de vossos irmãos, se só vos tivessem feito ofensas leves. Porque às vezes nós somos tão orgulhosos que qualquer coisinha nós nos melindramos. Então precisamos parar com os melindres. Espíritas, não esqueçais que tanto na fala quanto nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã.
Se vós vos dizeis espíritas, então sede-o. Esquecei o mal que vos foi feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis devolver. Aquele que entrou por esse caminho, dele não deve afastar-se nem por pensamento, pois sois responsáveis por vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Olha aí, ó, o que falávamos. Feliz, pois, aquele que pode adormecer toda a noite dizendo: não tenho nada contra meu próximo. Isso nos disse Simeão em Bordeaux, 1862. E nos diz assim o roteiro sistematizado, que sempre vem com as suas questões ajudando, não é? Por que os misericordiosos obterão misericórdia? Porque somos regidos pela lei de causa e efeito, estabelecida pela sabedoria divina. Assim, do modo como agirmos para com os outros, do mesmo modo agirão para conosco. Sendo Deus a suprema misericórdia, quem não for misericordioso estará em sofrimento por contrariar sua lei. E como se aplica a lei de causa e efeito no caso do perdão? Somente perdoando aos homens é que obteremos o perdão de Deus. Deus nos criou para sermos felizes, e onde há ódio não existe felicidade. Quem não perdoa não pode ser feliz. E é bem simples. É como se a gente carregasse um fardo, porque a gente aprende isso por experiência. A impressão que dá o Haroldo Dutra Dias, ele diz assim, que quando a gente odeia alguém, a gente está algemado com essa pessoa. Por quê? Porque vira e mexe no nosso cotidiano, vem à tona o que o irmão falou, o que o irmão fez contra nós. Então a gente fica meio que algemado. E esse pensamento negativo aproxima de nós irmãozinhos que andam por aí, na mesma sintonia vibratória, ou seja, com ódio, com rancor, obsediando irmãos, perturbando a vida, muitas vezes virando a vida daquele irmão de cabeça para baixo. O irmão não se dá conta que é ele que está aproximando. Aí ele diz, bom, eu vou lá no centro espírita tomar um passe. Ah, mas eu fui lá e o centro espírita era muito fraco, não adiantou nada. Não, não é que não adiantou. O que não adiantou fomos nós que continuamos com mágoa, com rancor no nosso coração. E quando nós decidimos que o amor vai ser o sentimento mais forte dentro de nós, esse amor vai expulsando todos aqueles sentimentos mesquinhos, negativos, esse amor vai tirando. E ele vai tomando conta, e ele vai tomando conta. E aí muitas coisas nós já não nos ofendemos mais. E é por isso que Jesus nos ensina. Porque Jesus sabia. E sabe. E diz assim, que atitudes devemos tomar quando formos ofendidos por alguém? Devemos procurá-lo em particular para esclarecer a situação e buscar o entendimento pondo fim a essa discórdia. Aquilo que falamos ontem. Às vezes não temos coragem de falar com o irmão pessoalmente, né, particularmente, mas vamos para as redes sociais. Que feio! Não é isso que o mestre nos ensina. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. De acordo com os ensinamentos de Jesus, até quantas vezes devemos perdoar ao irmão que nos ofende? Não há limite para o perdão. Jesus nos ensina a perdoar sempre. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que cada um perdoe seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes.
E em que consiste a misericórdia? A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas recebidas, atitudes próprias de uma alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir, e é toda calma, mansidão e caridade. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso, também não será nem brando nem pacífico. Por quê? Porque quando nós nos ofendemos com qualquer coisa, nós estamos sempre aflitos, agitados. Então, por isso que diz que é das grandes almas quando nós conseguimos perdoar. Quais as características de um espírito que não perdoa as ofensas recebidas? Este é sempre ansioso, de sombria suscetibilidade, ressentindo-se por tudo e cheio de amargura, porque ele vê no próximo um inimigo. Nunca ele olha o próximo como um irmão. Lembremos-nos de que o agressor sempre tem razão. Se demos motivo, é justo que se ressinta. Se não demos, é um infeliz, que Deus confia no nosso amparo. Então, muitas vezes, Deus coloca esses irmãos no nosso caminho justamente para nos testar, para ver se o bem está vencendo já em nós, se nós já estamos aquele filho que Ele quer que a gente seja, melhorzinho hoje do que fomos ontem, e que a gente consiga isso, aos poucos a gente vai conseguindo, um passinho de cada vez. Nós ainda vacilamos, caímos, e diz assim: para que haja o perdão verdadeiro, basta nos dizer que perdoamos? Não. O perdão verdadeiro não é o dos lábios, mas o do coração nobre e generoso, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. É impossível uma reconciliação sincera de parte a parte quando o ofendido estende a mão ao ofensor com arrogância e ostentação. É vergonhoso buscar a conciliação e a paz, perdoando a quem nos ofende? Não. A lição de hoje nos ensina que em qualquer desentendimento, o espírito mais elevado mostra-se mais conciliador, e com essa atitude obterá sempre a simpatia das pessoas de bem e as graças de Deus. Achamos difícil perdoar porque somos ainda almas inferiores, distanciadas de Deus, que aguarda compassivo nossa decisão de cumprir a sua lei de amor. Bem isso que falávamos. Não adianta de dar o perdão só dos lábios para fora. Eu perdoo, mas nunca mais quero ver. Não, não é esse que Jesus quer. E diz assim, o Evangelho no item 15 do capítulo 10. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está tornando melhor. Tornando melhor. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus os perdoe, porque se fores duros, exigentes, inflexíveis, se tiverdes rigor mesmo com uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Infeliz daquele que diz, eu não perdoarei jamais, pois pronuncia sua própria condenação. E além disso, quem sabe se, indo ao fundo de vós mesmos, não vereis que fostes vós o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa com um aborrecimento e acaba com uma desavença,
Não fostes vós que desferistes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não vos escapou da boca? Se usastes de toda a moderação necessária? Sem dúvida, vosso adversário está errado em se mostrar tão suscetível, mas essa é uma razão para que sejais indulgente, para não merecerdes a censura que dirigis a ele. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa dada circunstância. Quem diz que não fostes vós quem envenenastes a coisa com represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois culpados. Mas admitamos, enfim, que não tenhais absolutamente nenhuma reprimenda a vos fazer. Em vos mostrando clemente, só teríeis mais mérito ainda. Então, se a gente é culpado, vamos dar razão. E se a gente não for, mais mérito nós vamos ter se a gente perdoar, se a gente deixar passar. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seu adversário: eu lhe perdoo. Porém, experimentam interiormente um secreto prazer com o mal que acontece a ele, dizendo consigo mesmo que ele teve o que mereceu. E quantas as que dizem eu perdoo e que acrescentam, mas nunca me reconciliarei, não quero mais vê-lo pelo resto da vida. É este o perdão do Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que deita um véu sobre o passado. É o único que contará a vosso favor, pois Deus não se contenta com as aparências. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Perante ele, não é possível fingir através de palavras e simulacros vãos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de aviltamento e inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece antes pelos atos, pelas atitudes, do que pelas palavras. Isso nos disse Paulo, o apóstolo, em Lyon, 1861. Então, que possamos refletir sobre o perdão. Vamos deixar para lá aquelas ofensas e vamos ficar melhor com isso. Sempre lembrando que quando a gente consegue isso, a gente primeiramente está fazendo bem para nós mesmos. Ficando leve, nosso coração fica leve. Fica mais fácil de levar a vida. Como sempre fazemos, estamos encerrando mais um Evangelho. Lembrando que temos atendimento fraterno pelo Messenger. Temos as irradiações diárias. Aquele que quer deixar o nome também pode deixar no Messenger. Para alguém que esteja enfermo, alguém que esteja em depressão, qualquer coisa que a gente possa auxiliar com oração, e nós vamos fazer. Quem quiser receber pelo WhatsApp essas irradiações também coloca ali no Messenger, para não colocar em público. Também vamos enviar com muito amor, com muito carinho. Vamos então, mais uma vez, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à nossa mãe, aos nossos anjos guardiões, agradecendo por mais esse momento, pela fluidificação das nossas águas, que possamos beber com fé essas águas e estarmos assim receptivos às bênçãos que chegarão ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso corpo de matéria, trazendo alívio para as nossas enfermidades, sejam elas visíveis ou invisíveis.
Ilumina, Mestre Jesus, a nossa caminhada em mais essa semana que se inicia. Que possamos ter uma semana produtiva em todos os segmentos do bem. Guia-nos, Mestre amado. Ilumina o caminho de cada irmão. Seja aquele que esteja com aflições por causa das dificuldades materiais, seja aquele que está com a enfermidade oculta, aquela dor da alma. Ó Mestre amado, acalenta todos nós sob os teus braços divinos e fica conosco hoje e sempre, através dos nossos anjos guardiões. Que assim seja. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir. Só alertando que acredito no próximo domingo deixarei gravado. Um beijão, que assim seja.